20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado estou recebendo a doutora Ana Paula Bortoleto, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre e doutora em Engenharia Ambiental pela Universidade de Tóquio. Doutora Ana Paula, alegria recebê-la. Eu gostaria de perguntar, a partir da sua intervenção nessa edição do Congresso do Planeta Verde, sobre se é possível um consumo sustentável em uma sociedade como a nossa? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom, o consumo sustentável na verdade, não existe na sua essência, né? O que é sustentável é a nossa sociedade. Somos nós, nos nossos pequenas decisões, é que construímos uma sociedade sustentável. O que existe é um consumo responsável. E, na essência, o que é um consumo responsável? Um consumo responsável é quando eu, dentro do meu conhecimento, que nunca é o total, a totalidade do que está por trás de um produto, eu consigo fazer comparações e aferir o que eu realmente preciso, o que eu realmente desejo e o que eu pretendo fazer com aquele produto. Então, eu tenho uma decisão responsável sobre o meu consumo. Então, eu sei que eu não posso exagerar no meu consumo. Eu sei que eu preciso consumir aquilo que eu realmente necessito. Como é que essa reflexão é feita na sociedade, as iniciativas, né, nesse sentido, a partir da sua abordagem? Bom, ou se não há, né? Infelizmente não há, né? São pouquíssimas as pessoas que conseguem ter esse nível de discernimento na hora da compra. E isso parte do pressuposto de que você necessita de uma educação. E não necessariamente do que a gente sempre fala de educação ambiental, mas uma educação de valores, né? Como que eu posso dizer? Questionar novamente o que realmente é a palavra consumo. Quais são os valores que nós queremos para as sociedades futuras, para os nossos filhos, netos, e quais são os valores que a gente precisa construir a partir de agora. Na sua conferência, a senhora fez menção a um comportamento pró-ambiental, né? O que seria esse comportamento que a senhora abordou na sua conferência? Comportamento pró-ambiental é qualquer tipo de comportamento que tenha como objetivo conservar os recursos naturais e conservar o ambiente. Então, ele parte do princípio que se eu consumo menos água, a minha intenção é preservar os mananciais, preservar os corpos hídricos, para que as próximas gerações também possam utilizar essa água. Eu vou diminuir meu consumo de energia, eu vou diminuir a minha geração de resíduos, eu vou comprar o que eu realmente consumo de alimento, eu não vou estocar alimento em casa. Quer dizer, tudo aquilo que tem como direção a preservação da natureza é um comportamento pró-ambiental. A senhora é engenheira, tem uma outra leitura, né, dos juristas. Então eu gostaria de perguntar à senhora com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Qual a sua leitura da lei, prós, contras, aquilo que a lei trouxe de avanço ou não, né? A sua perspectiva, a sua percepção sobre a lei? Eu acho que a lei ela é importante, ela era necessária, ela estava há muito tempo parada no Congresso, é um marco regulatório, porque você não tinha nada antes. Né? Você tinha prefeituras gerenciando e gerindo os seus resíduos dentro do seu entendimento. Hoje você tem uma base, mas essa base ainda é muito, vou dizer assim, ela necessita de melhoramentos quando você compara com o que é feito na Europa e dentro da Comissão Europeia. A gente precisa incrementar essa lei. Existe uma necessidade de você definir melhor o que está sendo dito lá, por exemplo, o que é prevenção de resíduos, o que é a não geração de resíduos, qual que é a responsabilidade real do consumidor dentro dessa cadeia. Então, eu acho que ainda falta definições. A senhora fez menção aí às diretrizes da União Europeia, né? Até gostaria que a senhora pudesse abordar um pouco sobre isso, porque já me parece que lá existe toda aí uma reflexão, né? Uma preparação para chegar a ter um texto normativo. É um pouco diferente da nossa dinâmica, né? Na sua experiência como pesquisadora, tendo aí participado aí
atuando, né, como pesquisador em outros países, como é que se dá esse processo, primeiro de reflexão, até chegar aí a uma diretriz normativa, por exemplo? É muito de costume, eles têm um conselho científico que aborda o problema, que entende o problema, que pesquisa extensivamente as consequências do problema, para depois você ter uma participação do legislativo, para depois acontecer a criação das leis. E é isso que falta muito aqui no Brasil. Existem as audiências públicas, existe a convocação, mas não existe um corpo técnico responsável por aquele problema, por relatar aquele problema e todas as suas consequências. Daí vem essa dissociação entre o que está escrito na lei e o que na realidade a gente vê nas ruas, né? Especialmente no caso da prevenção, onde a prevenção aqui é discutida muito precariamente. Na Europa, hoje, você já tem uma diretiva onde todas as cidades precisarem apresentar no final de 2013 um plano de prevenção de resíduos, enquanto aqui nós estamos lutando para acabar com os aterros controlados e com os lixões abertos, a céu aberto. Lá eles já estão num passo muito mais adiantado que o nosso, porque o entendimento do problema foi muito mais eficaz quando foi feito. Ok, doutora. Uma última pergunta, então. Eu tenho sempre solicitado aos nossos conferencistas e indagado sobre quais são os grandes desafios ou o grande desafio do direito ambiental, e eu pergunto à doutora Ana Paula, engenheira, pesquisadora, né? A sua leitura do direito ambiental, quais serão os nossos desafios a partir de agora ou o que estamos vivendo? Nossa, são vários, né? Primeiro, colocar em prática. Eu acho que esse é o maior desafio. Existe uma lei, mas não existe fiscalização. Então, você tem a prática, acontece uma coisa, e na leitura da lei você tem outra coisa. E eu acho que o mais importante de tudo é entender o que é a educação, qual é a sociedade que nós queremos construir e é baseada em que valores. E daí vem o direito ambiental trazer esses valores ambientais para a sociedade, para que a sociedade realmente internalize esses valores como diretiva dos seus comportamentos, tanto de consumo, como de convivência com o ambiente, como com a exploração dos recursos naturais. Então, existe uma necessidade de você revitalizar essa base. Ok, doutora Ana Paula, muito obrigado aí pela sua participação e fica o convite a você que está nos acompanhando para ver as demais entrevistas que realizamos aqui no 20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.